Bem-vindo ao século XXI. A minha profissão é uma profissão do futuro. E ela é uma das mais antigas, embora Freud seja do século XVIII, etc. e tal, mas ela é uma das mais antigas porque ela lida com o que há de mais primitivo no ser humano, que são as suas emoções. Quando eu perdi meu marido, a hora que eu pensava assim, ai meu Deus, eu vou chegar a estar sozinha lá em casa, então já me dava aquele desespero, às vezes eu chegava aqui, sabe, chorava, essas coisas. Então daí eu aprendi, né, começar a conectar, mexer nas coisas. Para mim é uma válvula de escape. Às vezes quando eu estou muito assim, me sentindo solitária, então eu entro aqui, procuro um programa para ver, entro em algum site interessante, essas coisas. Eu acho que eu faço parte de uma geração bem maneira, porque eu cresci sem existir internet. Se queria aprender a tocar violão, você ia comprar uma revistinha de cifras na banca, você colecionava figurinha, você queria ver um videoclipe, você ligava na MTV ou no Clip Trip, você queria ver alguma coisa diferente e você tinha que garimpar em alguma videolocadora. Não tinha essa de chegar no Google, no YouTube e ver o que quer a qualquer momento. O mundo mudou. Então, nós não temos mais as mesmas realidades que nós tínhamos há 50, 100, 150 anos. O que isso quer dizer? Nos próximos 2 anos vai ser trafegado pela internet a mesma quantidade de informações que foi acumulada ao longo de toda a história da humanidade até hoje. Então é como se a gente de fato estivesse sendo exposto a uma avalanche de informação. E as pessoas, de uma forma ou de outra, não sabem o que fazer com isso. Principalmente aqueles jovens que nasceram entre 1990 e 2000, que é chamado de geração digital ou geração Y, uma comparação dos baby boomers na época lá da Guerra do Vietnã, né, nos Estados Unidos. Então, são jovens que foram criados, expostos sempre de alguma maneira ou de alguma modalidade de conexão virtual. Então, o que eles explicam é que, de uma forma ou de outra, os usos e costumes, o comportamento está mudando. O que as redes sociais fazem pelas pessoas é juntar muitas pessoas num lugar só. Então, é aquele bate-papo antigo de ligar e chamar as pessoas de qualquer maneira, acabou, e a rede social é 100% responsável por isso. A primeira lembrança que eu tenho de um computador foi com um primo meu. Ele estava jogando um joguinho chamado Space Invader, que é um clássico dos jogos de computador e videogame. Ele estava jogando no computador e eu fiquei fascinado, queria entender como que funcionava. Todos temos um pouco de agressividade dentro de nós, certo? Que a gente devia sublimar. O que faz o videogame, em vez de ajudar a gente a sublimar a nossa agressividade e reagir sempre carinhosamente a qualquer coisa, o jogador de videogame é incentivado a aumentar a agressividade. Isso já foi provado cientificamente. Em São Paulo, hoje você tem a delegacia que apura crimes digitais. Mas o problema é que nós não encontramos hoje ferramentas legais onde dê ao delegado de polícia mais rapidez nessa apuração. A gente usa a internet muito pouco, com todas as suas possibilidades. Quer dizer, numa era onde você tem acesso a todo o conhecimento humano já produzido, onde você pode aprender qualquer língua, onde você pode estudar qualquer coisa, as pessoas passam, eu acho assim, mais de 90% do tempo só falando, blá, 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 blá. Eu acho que a internet hoje em dia, ela te possibilita um nível de conhecimento que um tempo atrás a gente não conseguia, mas era mais difícil. Então você tem uma gama gigantesca de livros, de informações, de vídeos, de cultura, de informação acadêmica. Então essa acho que é a relação primordial com a internet. E eu uso muito para o banco. Eu não vou em banco. Pagar conta, comprar coisas. Se você viver dentro de uma bola com um notebook com internet, você tem tudo. Se você tiver dinheiro na sua conta e você tiver um site legal que venda coisas que você precisa, você não precisa nem sair de casa. Olha, nós temos primeiro os crimes de ameaça, temos os crimes contra a honra, que é a difamação, a injúria e a calúnia, mas o principal é aquele crime que dói no bolso. São os crimes ligados à internet banking, ou seja, você utiliza o computador
para pagar suas contas, os hackers invadem a sua conta, conseguem pegar a sua senha e retiram o seu dinheiro. Então esses crimes geram um prejuízo muito grande e aí sim a gente verifica um número maior de pessoas procurando a polícia para tentar identificar essas pessoas e recuperar o dinheiro que foi subtraído. O computador atua principalmente no pensamento, certo? Forçando um pensamento lógico simbólico. Extremamente prejudicial para crianças e adolescentes, porque está forçando a criança a pensar como adulto. O cérebro humano ele ainda não atingiu a sua plena maturidade antes dos 21 anos. Então, aquela região que nós temos, que é o córtex pré-frontal, que é essa região, que é a sede do conhecimento e também é a sede onde é o local onde você controla os seus impulsos, ou seja, é onde você tem o freio comportamental, não está sendo bem, não é bem desenvolvido. Hoje em dia as crianças já crescem com ela do lado, assim, desde pequena. Um dos contatos mais dramáticos que nós recebemos foi de um menino de 8 anos, que ele conta no e-mail lá, escrito de uma forma mais simples, evidente, mas olha, eu não consigo mais parar de jogar. Eu preciso da ajuda de vocês. Vocês são a minha última esperança. Socorro, socorro, socorro. Neste livro aqui do Gregory Smith, Como Proteger Seus Filhos na Internet, um guia para pais e professores, ele chama, o principal do livro são os perigos que a internet apresenta para crianças e adolescentes. Do quê? De predadores, de pedófilos, de pessoas que querem coletar informações para depois fazer chantagem com a família, fazer assalto na casa, etc. Nas salas de bate-papo, que você tem diversas, e salas de bate-papo para criança, tem salas específicas, e eu já fiz pesquisa sobre isso, você vai constatar que mais de 50% dos usuários não são crianças, são adultos com linguagem totalmente sexual. Hoje, os pedagogos, os terapeutas entendem que uma criança com menos de 10 anos não pode jamais ter acesso à internet sozinho, porque ele não tem habilidade para localizar um perigo. Então nós devemos monitorar os nossos filhos e os pais conversando com os filhos, mostrando que você não pode acreditar num estranho. E nós já temos casos no Brasil e em São Paulo, onde a pessoa marcou um encontro para fim de conhecer uma pessoa ou namorar, e na realidade meninos e meninas desapareceram sendo vítimas de estupro ou de homicídio. Você deixaria seu filho ou sua filha parada na porta da sua casa durante 8 horas à noite, sozinha? Não, imagine, mas qualquer pessoa pode passar, é perigoso. A internet é igual. Não, mas ela está no quarto protegido. Não, ela não está no quarto protegida. Você tem a impressão de que ela está protegida. Corra riscos, se aproxime das pessoas reais. Fazer amizade na internet é uma coisa bem complicada. Porque com a mesma facilidade que você clica em aceitar, você clica em excluir amigo. Acredito em amizade virtual, sim. É possível, talvez 2 pessoas até em países diferentes se relacionarem de alguma maneira. E a gente, quando fala mundo virtual, você conhece pessoas que você nunca viu em 3D, nunca tocou, nunca cheirou a pessoa, mas você conhece tanto a pessoa de se relacionar com ela online ou de ver pelo Skype, e você entende? Quer dizer, só falta realmente você pegar nela. Pelo que eu observo, que a gente se comunica mais. O que a gente tem que diferenciar é se esse contato mais frequente, efetivamente, ele é um contato de maior qualidade. Então eu sempre digo que essa coisa assim, essa pergunta, quantas horas você fica online? Eu falo, ninguém me pergunta quantas horas eu abro a torneira por dia. Eu abro a torneira sempre que eu preciso, a rede de água está lá disponível. Então a internet também ela deveria ser vista assim como uma outra rede que eu uso sempre que eu quero / preciso. Conectada, eu já fiquei assim, tipo assim, das 19 horas até 6 horas da manhã. Sabe? Isso assim, porque eu estava jogando, estava legal a conversa. Então você passa, você nem percebe o tempo, sabe? De esquecer de jantar, de comer. Tem hora certa para tudo, sabe? E a gente não pode esquecer que tem hora certa para ser humano, sabe? Para você
ter uma relação humana mesmo, usar muito menos a internet, ainda mais quando meu filho está em casa, porque aí eu posso dar atenção para ele. É um vício, então eu acho que meu trabalho é uma desculpa para que eu fique o dia inteiro conectado. Seu celular, na verdade, ele é aparelho telefônico, ele é gravador, ele é GPS, ele é máquina fotográfica, ele tem um monte de coisa. Tá? Então, cada vez mais você vai ter o mundo na sua mão. Então, isso é muito legal, mas, de novo, eu repito a pergunta. Será que a gente está devidamente preparado para lidar com isso? Não, não estamos. Eu sempre estou conectado. Eu sempre mostro para as pessoas onde eu estou e sempre estou disponível para conversar, mesmo que eu demore um pouquinho, porque às vezes eu não vejo, né, a mensagem. Mas eu quero sempre estar conectado. A internet é um avanço indevido do futuro. Nós ainda não temos a responsabilidade e a autoconsciência suficiente para usar esse meio corretamente. Então nós temos que usar a internet de uma maneira consciente. Só que muita gente imagina que a internet é uma brincadeira, como se fosse um joguinho, um PlayStation, e não é. Tudo que você faz na vida real e você fizer na vida virtual pode te trazer sérias complicações no âmbito criminal. Já tive várias coisas, stalkers até hoje, pessoas que comentam e tal, só que ainda tem gente que acha que você não deixa rastro, mas você deixa rastro na internet. Agora, cabe a gente ter mecanismos e participar também das legislações. Nós somos o país onde nós temos mais crimes digitais ou crimes virtuais. O Congresso Nacional anda um pouco lento em fabricar legislações para que a polícia e o Poder Judiciário possam punir pessoas que usam mal a internet. De certa forma, eu me considero um viciado em internet. Eu não troco a internet por nada. Esse vício é devido a alterações no cérebro. O cérebro vai se adaptando a esse tipo de coisa e não quer saber de mais nada. Então, primeiro, né, o indivíduo, quando se sente mal, se sente com seu humor instável, ele vai para a internet. Então, a internet como regulando essa labilidade emocional, esse é uma, né? O outro, indivíduo apresentando ou depressão ou fobia social e indo buscar a internet como uma forma de alavancar o bem-estar, né? Um outro critério, pessoas que de uma forma ou de outra têm a consciência de que ficam muito tempo na internet, mas, embora tenham essa consciência, não conseguem diminuir o uso, né? Pessoas que, por exemplo, quando questionadas a respeito do tempo que ficam na internet, omitem ou mentem a respeito da quantidade de horas que gastam. Então, na verdade, o número de horas ele não é um indicativo único. A gente tem esses critérios que eu elenquei agora. A internet se torna um problema quando o indivíduo ele prefere as relações e as atividades mediadas pelo computador. A gente agora tem que entrar numa fase de compartilhamento ativo, que é você levar essa informação para quem nem está na rede ainda. Uma hora ou outra vai voltar para trás, sabe? Não sei quando, não sei como. Aí vai ter que ser todo mundo bicho de novo. Como seria a sua vida agora sem internet? A maioria das pessoas tem usado de maneira equivocada. Porque essa energia é boa com gente ruim. Se você acha que a pessoa não é boa, não presta, por que você está gastando a sua vida com ela? A minha opinião é que o problema é muito maior do que a gente está imaginando. Criança tem que ser infantil, tem que ser ingênua. Eu faço tudo pela internet. Então a pergunta é, a internet afasta ou ela aproxima? Depende. O que nos une é também o que nos separa, é uma frase fácil de se entender, mas ao mesmo tempo difícil de se explicar. Olha, o que nos une é a perspectiva de estarmos numa mesma rede, mas também nos separa porque nós temos características próprias que elas por si só são mantidas. As pessoas não conseguem mais guardar segredo, nem dos outros e nem dela, e elas não conseguem mais ignorar. Ela tem que encher o saco, tem que zoar a pessoa. Você fala, esquece a pessoa.